Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiências acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, nos desligar da preocupação do dia a dia, dos anseios internos por um instante, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O julgamento. Havia numa aldeia um velho muito pobre, mas até os reis o invejavam, pois ele tinha um lindo cavalo branco. Reis ofereciam quantias fabulosas pelo cavalo, mas o homem dizia: "Este cavalo não é um cavalo para mim, é uma pessoa. E como se pode vender uma pessoa, um amigo?" O homem era pobre, mas jamais vendeu o cavalo. Numa manhã, descobriu que o cavalo não estava na cachoeira. A aldeia inteira reuniu-se e disseram: "Seu velho estúpido, sabia que um dia o cavalo seria roubado. Teria sido melhor vendê-lo. Que desgraça!" E o velho disse: "Não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cachoeira. Este é o fato. O resto é julgamento. Se se trata de uma desgraça ou de uma bênção, não sei, porque este é apenas um fragmento. Quem pode saber o que vai se seguir?" E as pessoas riram do velho. Elas sempre souberam que ele era um pouco louco. Mas 15 dias depois, de repente, numa noite, o cavalo voltou. Ele não tinha sido roubado, ele havia fugido para a floresta. E não apenas isso, ele trouxera 1 dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: "Velho, você estava certo. Não se trata de uma desgraça. Na verdade, provou-se ser uma bênção." E o velho disse: "Novamente vocês estão se adiantando. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não? Este é apenas um fragmento. Você leu uma única palavra de uma sentença. Como pode julgar todo o livro?" E desta vez, as pessoas não podiam dizer muito, mas interiormente sabiam que ele estava errado. 12 lindos cavalos tinham vindo. O velho tinha um único filho que começou a treinar cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um cavalo e fraturou as pernas. Novamente, as pessoas se reuniram e mais uma vez julgaram. Elas disseram: "Você tinha razão novamente, foi uma desgraça. Seu único filho perdeu as pernas e, na sua velhice, ele era o seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca." E o velho disse: "Vocês estão obcecados por julgamentos. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção. A vida vem em fragmentos, mas mais que isso nunca é dado." Aconteceu que depois de algumas semanas o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás porque ele era neto. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se, porque aquela era uma luta perdida e sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltaria. Elas vieram até o velho e disseram: "Você tinha razão, velho. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Nossos filhos foram-se para sempre." E o velho disse mais uma vez: "Vocês continuam orando, ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas somente Deus, a totalidade, sabe se isso é uma bênção ou uma desgraça. Não julgue, porque dessa maneira jamais se uno com a totalidade. Você ficará obcecado com os fragmentos, pulará para as conclusões a partir de coisas pequenas. Quando você ser julgamento, significa um estado mental estagnado, e a mente sempre deseja julgar, porque em um processo é sempre arriscado e desconfortável. Na verdade, a jornada nunca chega ao fim. Um caminho termina e o outro começa. Uma porta se fecha e a outra se abre. Você atinge um pico, sempre existe um pico mais alto. Fique satisfeito de viver o momento e nele crescer. Somente aqueles são capazes de caminhar à totalidade. Autor desconhecido. Essa é uma história bem interessante, porque ela fala um pouco do que a gente faz no dia a dia. Eu duvido que quem não ouviu essa
história agora e não se pôs, puxa, é mesmo, né? Lembra aquela situação? Nossa, eu achei que era o fim do mundo e poxa, depois era justamente aquilo que eu precisava para acontecer XYZ. Ou outras situações você fala, nossa, era tudo que eu queria. E aí na hora que a coisa chega, você fala, nossa, que desgraça. Eu pensava que eu ia me dar bem, dei mal. A vida como diz um amigo meu, o que é a evolução? É uma caixa cheia de experiência. É isso. A vida é uma coleção de momentos. Estamos aqui agora conversando sobre esse tema. Daqui a 5 minutos o tema já vai ter mudado. Daqui a meia hora você já foi embora da sua casa. Daqui a um dia você malemar lembra do que aconteceu hoje e já está vivendo outra experiência. A vida é fragmentos. A única concreto é o momento que a gente está vivendo, mais nada. E julgar o momento que a gente está vivendo e sofrer, às vezes, como o cavalo, né? Todo mundo queria o cavalo e o velho falou, o cavalo é meu amigo, eu não vou dar o cavalo. Você pode achar que o cavalo é um cavalo, mas para mim ele é o meu amigo. É meu animal de estimação, é com ele que eu troco minhas ideias, é meu amigo, eu não vou vender ele nunca. E aí o cavalo some e todo mundo já tá vendo. Eu falei... Onde já se viu? Quem mandou você não falar o que a gente... Não fazer o que você fazer, tá vendo? Mas no fundo do coração ele fez aquilo que ele achou que ele devia. Né? E vem o povo julgando as nossas atitudes. O vizinho, o marido, tá falando na televisão. Quem não faz isso no nosso dia a dia? É muito difícil quem conseguiu ultrapassar a barreira do tal do julgamento. Tem. É possível? Mas não é fácil. Porque a gente está acostumado a fazer isso no nosso dia a dia. Até por uma questão de autoafirmação. Será que eu estou fazendo certo ou errado? Aquele ali está fazendo errado, eu estou fazendo certo. De certa maneira, é claro, a gente tem que ter as referências para a gente poder se desenvolver. Isso também não é errado. A questão maior é que a gente julga os fatos sem entender a história toda. Quantas vezes você não vê, por exemplo, né? O cara é casado e você vê ele entrando numa casa onde tem 5 mulheres toda noite. Você fala, tá vendo? Coitada dessa esposa, né? Ou, né, melhorando, tem uma mulher solteira que mora naquela casa e todo dia vem um cara casado e entra naquela casa, fica por meia hora e vai embora. Toda noite ele faz isso. A vizinhança já fica, olha só, que ela está vendo, toda noite vem um homem casado lá. Olha como é sem vergonha. Sabe que o homem casado tá recebendo o cara na casa dela. E o cara, né? E o povo começa, tá vendo? Coitada da esposa daquela mulher. E se de repente, né? O cara é um grande amigo de anos, ou o cara vem para sei lá, fazer algum tipo de atividade. A gente não sabe. O cara vem para ter aula de inglês, sei lá. A gente não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo para a gente julgar a partir pura e simplesmente de um pedacinho da história. A gente não sabe. Né? A gente tem essa mania e com isso a gente acaba às vezes sofrendo tanto na vida. Né? Tem situações que acontecem na vida da gente que a gente fala, é o meu fim. Definitivamente, agora a minha vida acabou, o que eu vou fazer? Isso é muito comum com os namorados, né? Quando as pessoas se desligam de um relacionamento. Minha vida acabou, eu não sei o que eu vou ser sem essa pessoa, eu não vou conseguir viver sem ela. Passa 2, 3 meses, dói, é uma perda, é claro que dói, tem um tempo, é sentimento, mas sobrevive. Né? Aquela coisa que você acha que vai ser uma desgraça na sua vida. E agora, como é que vai ser a minha vida a partir daqui? Passa um tempo, sobrevive. E mesmo que você não viva nos padrões humanos de viver, ter esta carne, você pode não viver aqui com a carne, mas você vai dar continuidade à sua evolução. Isso se chama viver, vivenciar os momentos. Vivenciando os momentos que a gente se desenvolve, todas as situações que estão na nossa vida, e eu sei que isso causa realmente incômodo numa série de pessoas, mas por pior que seja a situação que está na sua vida neste momento, ela é a
necessária para você se desenvolver. Eu sei que alguns vão me dizer, você está maluca de dizer um negócio desse. Eu jamais quis ficar sofrendo, eu jamais quis ficar doente, eu jamais quis isso ou aquilo. Eu concordo que, assim, racionalmente, a gente não tem, né? Muitas das vezes a gente não tem realmente o querer de ficar doente ou querer algo negativo na nossa vida, com certeza, né? A gente quer sempre o melhor pra gente, a gente quer sempre uma situação boa, uma situação harmoniosa. Porém, justamente por a gente querer estar sempre numa situação boa, harmoniosa, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que descobrir coisas na gente. E tem momentos na vida da gente que a única forma da gente descobrir essas coisas é passando por momentos desagradáveis. Tenho certeza que muita gente aqui se descobriu. Vocês sabem que eu gosto de me usar como exemplo. Eu jamais na minha vida anterior ao meu acidente, eu imaginei que eu poderia estar, de certa maneira, auxiliando a evolução minha e do outro, né? Trocando, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos trocando ideia, trocando, né? Formas novas de ver a vida. Antigamente eu não imaginei que eu tinha essa capacidade, que eu tinha essa possibilidade de poder auxiliar de alguma maneira. Foi preciso a vida me trazer uma situação muito negativa para a minha história, para o meu momento, para a minha experiência de vida. Foi uma situação muito pesada, foi com base nessa situação de muito peso que eu consegui enxergar, e daí na hora do desespero a gente sai caçando para onde tiver, né? Onde tiver a gente sai caçando, e aí você acaba descobrindo coisas em você que você nem imaginava que existia. Se eu tivesse julgado aquele meu momento, né, ou quem quer que olhasse de fora, coitada, olha a desgraça que aconteceu na vida dela. Aí você passaram-se já alguns anos, se essa mesma pessoa me olhar novamente, vai falar, nossa, o que aconteceu? Um milagre? Aconteceu um milagre na sua vida? Aconteceu, aquela desgraça foi o milagre que eu precisava para a minha vida. Era o milagre que eu precisava para me desenvolver. Então eu sei que não é uma coisa simples da gente praticar, né? Mas é possível a gente exercitar o ato de observar não só os fragmentos, mas tentar observar um pouco mais da história, para que a gente possa ter condições de ter um desenvolvimento maior, para que a gente possa ter condições de ter como é que se fala? Mais ingredientes na mão para ter algum tipo de opinião sobre a situação, ter algum tipo de opinião sobre o caso, ou enfim, sobre a história, né? Como eu dei o exemplo aqui da pessoa casada que entra na casa da moça solteira toda noite. Vai lá perguntar. Imagina, eu vou lá me intrometer na vida dos outros? Então não fique pensando, não fique imaginando, deixa o outro viver o que ele acha que deve viver. Né? A gente não sabe o todo, minha gente, a gente só sabe um pedacinho da história. E você sabe que com essa história de só vivenciar o pedacinho da história, eu já passei por situações na minha vida, perdi grandes amizades, né? Perdi uma amizade, né, que a gente tinha uma amizade assim, bem sólida. E hoje até tenho amizade, mas é uma outra energia, pura e simplesmente por só observar o fragmento, por dar atenção só para o fragmento. Perdi muita gente muito interessante na minha vida, já aconteceu isso comigo no passado, por eu dar atenção ao fragmento. E aí, quando a vida te traz o todo, você olha e fala, putz, que mancada, poxa vida, olha como eu agi. Como eu gosto sempre de estar vendo o lado positivo das coisas, né? Naquele momento, isso também é uma outra coisa interessante da gente perceber, né? Naquele momento eu agi da melhor maneira que eu achei que eu tinha, que era a forma era o meu momento evolutivo. Que bom que hoje eu tenho condições de olhar e perceber que eu poderia ter agido de uma maneira diferente numa próxima situação, numa próxima atitude, porque a vida também é cíclica, minha gente, né? As coisas elas vêm, elas vão, e assim a gente vai vivendo. Eu possa
agir de uma maneira diferente. E essa é a graça da vida, por um outro lado. Se a vida partindo-se do princípio que a vida é eterna, para que sofrer por este pedacinho agora, se você tem um negócio imenso ao seu dispor? Se você tem uma possibilidade infinita, né? Mesmo aqueles que não acreditam que haja vida após a morte da carne, ou mesmo, enfim, o fato de você estar vivo, o fato de você estar aqui vivenciando momentos, já se torna por si só motivo para vivenciá-los com um olhar interessante, com um olhar de experiência, com um olhar positivo para tudo que acontece na sua vida. Então, assim, como convite dessa noite é que a gente possa praticar o ato de não julgar a vida pelos fragmentos, tentar observar, tentar angariar, tentar ir em busca de saber um pouco mais da história, tentar entender um pouco mais do todo. Agora, uma coisa muito importante, que eu particularmente aprendi a duras penas, hoje ainda me digo que já posso dizer que sou uma pessoa mais paciente, mas ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar. Paciência, ter a paciência do tempo, se desenrolar para a gente ver, né? Como o rapazinho, o senhorzinho com o cavalo, calma, não sei se o cavalo sumiu ainda, vamos dar um tempo. E aí o cavalo voltou com mais um monte de cavalinho, né? A gente não sabe, quando todo mundo ficou feliz, calma, não sei, o filho dele ficou aleijado. Percebe como a vida é engraçadinha? A vida, eu sou uma amante da vida. Você perceber as engrenagens do universo, né? As engrenagens da vida se encaixando, é uma coisa linda, é maravilhoso, é belo, é belo. O mistério da vida, com certeza, é o maior mistério que a gente tem acesso. E todo mundo tem acesso, porque todo mundo tem vida, né? Todo mundo pode desfrutar deste mistério maravilhoso. Então, que a gente possa aí, como convite dessa semana, refletir um pouquinho na nossa vida, para que a gente, com o objetivo sempre do quê? De trazer mais paz de espírito para a nossa vida, trazer mais harmonia para a nossa vida. Porque com esses julgamentos dos fragmentos, a gente acaba gastando muita energia, ansiedade, sofrimento, né? Você sofre, e aí na hora que a coisa acontece mesmo, na hora que a história como um todo se revela, você fala, eu sofri porque eu estava olhando só aquele pedacinho, olha quanta energia desgastada desnecessariamente, o todo era a história, era outra, como o contrário também, né? Então, não é viver, não estou também dizendo, então você quer que eu viva uma vida morna? Não é isso também, né, gente? Eu estou querendo tentar como eu sempre digo aqui, eu não sou dona da verdade. O objetivo desses nossos encontros é justamente isso. Vamos trocando ideia para que cada um possa aqui usar as ideias que estão passando por aqui para trazer uma tranquilidade maior para o seu dia a dia, para trazer uma serenidade maior para o seu dia a dia. Porque todo ser humano quer o quê? Felicidade, quer estar bem, quer estar em paz consigo mesmo, quer estar em harmonia, quer viver bem. É isso. Basicamente, é isso. E é tão simples viver em harmonia. É que a gente coloca tanto empecilho, né? O julgamento, isso que nós estamos falando aqui agora mesmo é isso, né? Um pedacinho e sofre por aquele pedacinho. Aí depois se mostra todo, nossa, por que eu arranquei tanto meus cabelos? Não precisava. E é isso. A vida é isso. Mas essa é a graça da vida, né? A gente está aprendendo, né? Um troca uma ideia aqui, o outro troca uma ideia ali, e devagarzinho a gente vai desenvolvendo até que a gente encontra a nossa receita de sucesso. Porque a receita de sucesso só tem uma, a tua. A minha pode ser muito boa para mim, mas se você tentar fazer igual, pode ser que seja um horror. Por quê? Cada um é cada um tem um risquinho no dedo, cada um tem as suas experiências, cada um tem a forma de olhar. Então, o objetivo aqui é a gente sempre trocar para quê? Para que cada um possa se descobrir e encontrar a sua fórmula de sucesso. Sucesso da onde? Da sua vida. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a nossa reunião dessa noite, agradecendo a presença de todos, a participação de todos, pois sem a presença e a participação de todos vocês, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigado.
como reflexão, o convite que é feito essa semana, como reflexão, que possamos começar a praticar o ato de não julgar o fragmento que estamos enxergando, que possamos praticar o ato de observar o todo, de aguardar as coisas acontecerem, de dar tempo ao tempo, não é verdade? Mas como eu digo aqui sempre, a toda semana, que você pratique esse convite sempre de uma maneira tranquila e serena, respeitando o seu ponto evolutivo, respeitando o seu ponto emocional, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e espírito. Que todos sejam agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos e está neste momento encerrado a reunião desta noite. Uma boa noite a todos e um bom retorno a vossos lares. Muito obrigada.